Oi, gente, sou Martin. Vamos falar sobre os habitantes da galáxia de Andrômeda. Na verdade, para falar de uma forma mais completa, alienígenas da galáxia de Andrômeda. Falando sobre os habitantes de Andrômeda, temos que mencionar uma pessoa muito importante. Essa pessoa é Alex Collier, um americano. Ele era um piloto das Forças Armadas dos Estados Unidos. Iniciou sua própria empresa depois de ter se aposentado. Essa pessoa deu uma entrevista em 1994. Disse que teve contato com os habitantes de Andrômeda durante toda a sua vida. Ensinaram a ele muito sobre o universo e a Terra, incluindo muitos segredos. Ele contou isso a um repórter e causou uma grande sensação. Primeiro, vamos falar sobre essa galáxia de Andrômeda. A galáxia de Andrômeda é uma galáxia grande, próxima da Via Láctea. Tem cerca de 2 vezes o tamanho da Via Láctea. Todo mundo geralmente vê alguns programas de TV ou alguns filmes quando dizem que é uma luz muito brilhante perto da Via Láctea. Na verdade, não é a Via Láctea, é a galáxia de Andrômeda. Sempre que vimos uma imagem da Via Láctea, na verdade, estamos vendo Andrômeda, porque os humanos não sabem como é a Via Láctea. Este Alex nasceu em 1956, tem 64 anos este ano. Ele disse que encontrou uma alienígena pela primeira vez quando tinha 8 anos de idade. Aos 14, teve um outro encontro com alienígenas, mas ele quase não se lembra dessas 2 experiências. Mais tarde, depois de crescer e se tornar um adulto, o alienígena novamente apareceu e o levou para sua nave espacial. Ele disse que a altura de um ser de Andrômeda está entre 1,2 a 2,4 metros. A cor da pele é um branco meio azulado. Então, do ponto de vista físico, eles são quase iguais a nós. Os habitantes de Andrômeda é uma das milhares de raças em todo o universo, chamada de raça humana. O ser de Andrômeda disse que todas as raças humanas do universo vieram originalmente de Lyra, e então uma guerra estourou na estrela em Lyra, muito tempo atrás. Essa guerra destruiu toda Lyra. Dessa forma, todas as pessoas que viviam em Lyra naquela época migraram para outros lugares do universo. Foram para Andrômeda e então se estabeleceram lá. Então, nós caímos na Terra? Ele não falou nada sobre isso. Podemos ser descendentes da raça humana, talvez não. Nós fomos criados. Isso! Como a raça humana viveu em vários lugares do universo, em diferentes ambientes, então a raça humana ficou um pouco diferente depois. Então eles estão 4.700 anos à frente de nós, seres humanos, em sentido espiritual. E eles estão 50.000 anos à nossa frente em termos materiais, tecnológicos. Aí ele informou que eles estão em um estado muito equilibrado agora, mas você não acha meio desequilibrado? Porque o espírito está 4.700 anos pela frente, mas o material já está 50.000 anos? Não é estranho? Na verdade, o que eles desejavam expressar é que nós, seres humanos, somos altamente desenvolvidos espiritualmente, mas materialmente atrasados. Deveríamos ser mais desenvolvidos, mas agora estamos muito atrasados, né? Vamos falar sobre o motivo mais tarde. Então, naquela época, o repórter fez uma pergunta, né? Como eles poderiam usar a palavra ano para descrever o grau de sua evolução? Ele disse que, na verdade, eles não têm nenhum conceito de tempo. Ele só usou nossa unidade de tempo para se fazer entender. Ah, as pessoas que vêm de lá não têm noção de tempo, né? Isso mesmo, os descendentes de Andrômeda. Então, o repórter perguntou: eles se comunicam com você em inglês? Ah, isso mesmo. Eu queria saber sobre isso também. Ele disse que eles não têm fala. Eles se comunicam com a consciência. Eles passaram as palavras dele diretamente para o seu cérebro. Já existiam nativos na galáxia de Andrômeda antes da chegada da raça humana.
Sério? Isso, eles vagaram ali por aquele lugar. Disse também que existem muitas formas de vida no universo. Alguns são feitos de matéria orgânica como nós, alguns estão em estado de plasma, parece um pouco com luz ou algo do tipo. Os habitantes de Andrômeda são os mais desenvolvidos? Não, falta muito para ser os mais desenvolvidos. Ele disse que nós, humanos, vivemos em um espaço tridimensional. Eles vivem em um espaço de 5 dimensões. Existem 11 dimensões em todo o universo. Isso significa que podemos reconhecer coisas bidimensionais, certo? Mas as coisas bidimensionais olham para nós e nos veem como espíritos ou como luz. Nós vimos coisas de dimensões superiores como as coisas bidimensionais nos veem. Então, para eles, em Andrômeda, também existem deuses. É uma dimensão superior que eles não conseguem entender. Ele disse que no espaço acima de 4 dimensões é a consciência padrão que determina o espaço material. E no espaço de 5 dimensões, a consciência pode determinar a matéria direta e instantaneamente. Portanto, a consciência é muito importante. Eles não podem ter uma consciência estranha. Se tiverem a consciência particularmente estranha, o mundo material também vai ser estranho. Ah, entendi. Então, os humanos poderiam até ir para o espaço de 5 dimensões. Só que seria muito ruim se nós fôssemos. Os humanos poderiam ser extintos imediatamente. A consciência entre criaturas de alta dimensão está interligada. Então, eu saberia o que você pensa e você saberia o que eu penso. Tudo em todo o ecossistema comunica entre si, parecido com a internet. Então, não há crime ou segredo. Então, eles não precisam falar. Então, por que eles entraram em guerra? Essa batalha não foi uma guerra entre eles, mas com outras raças. Então, outras raças deveriam ser iguais a eles, né? Não, era uma raça inferior. Quanto mais baixo o nível, mais guerra faz. Quanto mais baixo o nível, mais brutal. Então, eles não têm linguagem. A existência da linguagem humana é um grande mistério. Não está de acordo com a evolução natural, porque a natureza não precisa de linguagem, mas as pessoas produziram linguagem. E a linguagem pode ser usada para enganar. Isso não está de acordo com as leis da existência natural. Prometido fala que deseja. Isso, para criar uma lacuna entre as pessoas. Então o povo de Andrômeda, em parte, é como nós. Tem corpo, tem escola, podem engravidar, ter filhos. Eles também dependem da consciência quando se casam e têm filhos. Parece depender do corpo. Eles atribuem grande importância à educação. Vão para a escola por 120 a 150 anos. Eles têm que aprender o conhecimento de todo o universo, desde a infância até a idade adulta. O objetivo de sua educação é tornar seu nível espiritual cada vez mais alto e poder subir para uma dimensão superior. Pode subir de nível? Sim. Por favor, então, me deixe estudando por 200 anos. Sem problemas. Eles também dificilmente demonstram emoções. Então, por que eles se casam e têm filhos? Ainda depende da carne. Apenas para manter a continuação da espécie, então sua raça pode continuar crescendo. Eles têm um objetivo em comum. Sim, porque todos eles compartilham as mesmas ideias. O objetivo de uma pessoa é o objetivo de todos. É dito que quando continua a subir para o nível de 11 dimensões, vai poder entender o que é Deus. E quanto é o nível 11? Nível 11 é depois do nível 5? Depois do nível 5 é o nível 6. De acordo com Andrômeda, as flutuações emocionais mais fortes nesse universo são as nossas. Disseram que nunca tinham visto emoções como raiva e alegria tão intensas como essas. Suas emoções não flutuam. Eu tenho menos flutuação emocional. Você pode subir mais um nível. Eu? Mas se eu passasse para o próximo nível, todos me veriam como um espírito.
Já vi umas fotos de fantasmas. Pode ser um nível superior, né? Sim, nós vivemos morrendo de medo. Na verdade, eles são algo mais avançado do que nós. Você basicamente tem que baixar 2 níveis de acordo com as flutuações emocionais. O ser de Andrômeda também acrescentava que as emoções, na verdade, não são necessárias em civilizações avançadas. Então, eles não são interessantes. Muito interessante, só que você não consegue entender porque você agora está acostumado a essas emoções de baixo nível. Se alguém matasse a família deles, poderiam assistir tranquilamente? Na verdade, quando outra raça que atingiu Lyra acabou com Lyra, eles fugiram e ninguém morreu. Por que eles fugiriam? Eles não têm medo. Era para que a raça não fosse exterminada. Todas as decisões foram muito razoáveis. Eles não queriam revidar, mesmo se tivesse ódio. Não deveria odiar. Não havia ódio. Não deveria, ele disse. Essa civilização avançada aceita tudo no universo, não modifica, a menos que seja necessária. O que é necessário, né? Se ameaçasse nossa sobrevivência, nós mudaríamos. Igual você. Você aceita tudo. Na verdade, eu sou muito exigente. É? Eu não gosto de alguém que trata todo mundo bem. Estou em um nível muito baixo? O seu nível é muito baixo. Se você diminuísse mais um nível, só poderia ser o nível 0. Então, há um ponto muito importante nessa entrevista. Ele revelou um segredo. Disse que os humanos são controlados por outra raça alienígena. Então, esse controle aconteceu cerca de 14 mil anos atrás. Era na época de Atlântida. Então, o povo de Andrômeda diz que, de uma perspectiva ecológica, não há diferença essencial entre as pessoas em nosso planeta e as de Andrômeda. Isso significa que podemos fazer tudo o que eles podem fazer. Por exemplo, usar a consciência para se comunicar ou algo assim. Na verdade, nós humanos temos essa habilidade. Depois que nós humanos passamos a ser espiritualmente controlados por uma raça, não conseguimos mais usar esse superpoder. O cérebro está bloqueado. E o progresso de toda a tecnologia se tornou muito lento. A raça que nos controla faz com que acreditemos que somos seres físicos. Na verdade, a raça humana é uma raça espiritual. Então, o método específico de controle era primeiro isolar os humanos da natureza, construir cidades e então construir um sistema social muito ocupado. Eles deixam você sair cedo e voltar tarde todos os dias. Não importa se for para a escola ou para o trabalho, mantenha-se ocupado, sem tempo para pensar, para falar a verdade como um robô. Então, os humanos sobrevivem neste ambiente por dezenas de milhares de anos, depois de passar de geração em geração. Mesmo com uma vida tão agitada como a de um robô, não achamos estranho. Então, a fim de libertar a mente humana, Andrômedas, Pleiades e Sarianos se unem para ajudar a humanidade. Mas existe uma lei no universo, é que nenhuma raça pode interferir em outra. Esses 3 tipos de pessoas em civilizações superiores, eles só podem nos dar alguma inspiração. Só dá uma dica. Isso, não podem interferir diretamente. Existem 3 tipos de alienígenas que nos manipulam. Tanta gente. Isso, uns são conhecidos como cinza. De qualquer forma, 75% de contato com alienígenas são com essa raça cinza. Anã cinza tem 1,2 metro de altura. O do incidente de Corfu tinha 1,2 metro de altura. E do incidente de Roswell, todos eram cinzas. Os cinzas são uma raça relativamente inferior no universo. Estamos sendo manipulados por uma raça de classe baixa? Por que eles nos manipularam? Na verdade, há um chefe por trás deles. O chefão por trás deles se chama Grupo de Orion. Orion tem um total de 6 raças. Essas 6 raças formaram um grupo. Então seus assistentes são esses cinzas. Mas os cinzas têm um problema, eles não podem se reproduzir por si próprios. Eles precisam de melhores espécies. Então o grupo Orion enviou os cinzas para a Terra
para encontrar os genes para a reprodução humana, para melhorar as pessoas cinzas. Eles não podem reproduzir, então o que eles fazem? Os cinzas são basicamente mecânicos. Se não for possível reproduzir, o número vai diminuir de qualquer maneira até que um dia todos estejam mortos. Podem ser reconstruídos? O custo para fazer os cinzas é muito alto. É melhor realizar a reprodução, mesmo que a criação dos humanos pelos Anunnaki. Dessa perspectiva, os cinzas são um pouco ruins, mas os cinzas não são os piores. O pior é chamado de homem-lagarto. Os homens-lagartos, na verdade, são os primeiros alienígenas a virem para a Terra. Eles foram presos na Terra por outra civilização superior, assim como diz a teoria da prisão terrestre. Essa é uma raça muito cruel. Eles pertencem a répteis, têm cerca de 4 a 6 metros de altura. Homens lagarto comem pessoas. A humanidade tem uma tradição de oferecer sacrifícios aos seus desde os tempos antigos. De onde vem essa tradição? Por que as pessoas pensariam que se matasse uma outra pessoa, choveria? Na verdade, nos primeiros tempos, estes homens lagartos comiam pessoas, mas eles têm uma tecnologia avançada e habilidades especiais, então podiam satisfazer os humanos. Assim, os líderes humanos chegaram a um acordo com esses homens lagartos. Isso era, eu te forneço comida, pessoas, né? Você atende algumas das nossas necessidades técnicas, seja com chuva ou na construção. Então, por que eles simplesmente não iam lá e comiam? Não, comer direto é contra a convenção do universo, mas se os humanos concordassem, sem problemas. Apesar da crueldade dessa espécie, eles pertencem a um nível mais alto do que o dos humanos, e este Andrômeda também enfatizou: no universo, apenas os humanos matam a própria espécie. Homens lagartos não matam uns aos outros. Eles se unem frequentemente para invadir outros lugares. Então, este Andrômeda disse que agora o maior obstáculo que nos impede de atualizar para dimensões superiores vem desses homens lagartos. Homens lagartos não querem que nós humanos cresçamos, porque ele está agora na classe dominante da Terra. Em outras palavras, os homens lagartos realmente controlam a Terra nos bastidores. Então, por que o líder humano concordou com essa troca com os homens lagartos? Os humanos têm uma característica: estão dispostos a sacrificar os interesses de algumas pessoas para atingir seus próprios objetivos. Nenhuma outra raça sacrificaria seus companheiros. Na verdade, é lógico que se os humanos em geral soubessem que existem alienígenas, não haveria guerra entre os humanos. Os humanos seriam unidos, a razão pela qual nós humanos lutamos constantemente, porque não sabemos que existem alienígenas, né? Não há um inimigo em comum. Se houvesse uma raça em Marte, os humanos ainda lutariam? Absolutamente que não. Portanto, a melhor maneira dos lagartos controlarem os humanos é fazer com que humanos nunca saibam da existência de alienígenas. Mas eu sei agora. Só você saber não adianta. Todos os humanos precisam saber para que possamos nos unir. Então todos vão pensar melhor. Eu acabei de dizer que existem 3 tipos de alienígenas nos ajudando. Esses homens lagartos já nos intimidaram tanto. Não deveríamos agir? De acordo com a Convenção do Universo, não podem nos ajudar, mas já é muito bom lembrar a gente. É muito provável que este Andrômeda sentia que tinha algo em comum com os humanos. Ele achou que éramos coitados. Mas eles têm sentimentos? Sem sentimentos. Então não nos ajudou no final. E somente nos contou um segredo. Esta galáxia Sirius é particularmente interessante. Os sirianos já estiveram na Terra antes. Como nós podemos saber sobre isso, existe um país na África chamado Mali. Esse país tem uma tribo muito primitiva. As pessoas que vivem nessa tribo são chamadas de Dongons. Eles agora ainda vivem uma vida primitiva. Os Dongons sabem da existência de Sirius e sabia que Sirius possui uma órbita elíptica. É uma estrela com densidade muito grande e um volume pequeno. Na lenda deles, os sirianos são sereias, metade homem e metade peixe. Não é necessariamente um peixe. Poderia ser o corpo de uma cobra.
Isso, o Andrômeda disse que os sirianos são meio homem e meio peixe, são semi-aquáticos. Nua é um siriano? Dessa perspectiva, Noah provavelmente é, mas os cientistas ainda não aceitam, porque Sirius é uma estrela. Os astrônomos acreditam que não pode haver vida nas estrelas, E isso é porque eles não conseguem observar. porque está brilhando. Qual é a forma de vida mais avançada? É a existência em forma de plasma. O Sol é plasma. O Sol inteiro é um plasma. Nós apenas pensamos que ele está brilhando. Ele pode ser um corpo vivo. Na verdade, foi informado que há muitas raças alienígenas querendo colonizar a Terra. No máximo, existiam 23 raças na Terra, mas o mais antigo eram esses homens lagartos. Mais tarde, todas as raças foram embora, apenas os homens lagartos ainda estão aqui. E esses homens cinzas vêm ocasionalmente. Então, estamos no fundo do poço. Sim, porque nossa consciência é controlada. Lutamos uns contra os outros. Na verdade, acho que se todas as pessoas na Terra soubessem que existem alienígenas, primeiro não iríamos lutar uns contra os outros. Nosso objetivo seria a unidade e ficaríamos mais fortes que nossos inimigos, não é verdade?